Zacarias capítulo 5. E outra vez levantei meus olhos e olhei, e eis um rolo que voava. E ele me perguntou: O que vês? E eu disse: Vejo um rolo que voa, cujo comprimento é de 20 e sua largura de 10 côvados. Então me disse: Esta é a maldição que sairá por toda a terra, porque qualquer um que furtar, conforme está escrito de um lado do rolo, será removido. E todo aquele que jura falsamente, conforme está do outro lado do rolo, será removido. Eu mando, diz o Senhor dos Exércitos, para que venha a casa do ladrão e a casa do que jura falsamente pelo meu nome, e fique no meio de sua casa e a destrua com suas colunas e suas pedras. E o anjo que falava comigo veio e me disse: Levanta agora teus olhos e vê o que é que está chegando. E eu perguntei: O que é isto? E ele disse: Isto é um cesto de medir que está saindo. E disse mais: Este é o olho deles em toda a terra. E eis que uma tampa de chumbo foi levantada, e uma mulher estava sentada no meio do cesto. E ele disse: Esta é a perversidade. E a lançou dentro do cesto e lançou o peso de chumbo em sua abertura. E levantei meus olhos e vi, e eis que 2 mulheres saíram, e havia vento sobre suas asas, pois tinham asas como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde elas estão levando o cesto? E ele me respondeu: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e quando estiver pronta, seja posto em sua base. Zacarias capítulo 6. E outra vez levantei meus olhos e vi. E eis que 4 carruagens saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, e na segunda carruagem cavalos pretos, e na terceira carruagem cavalos brancos, e na quarta carruagem cavalos malhados. E os cavalos eram fortes. E perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? E o anjo me respondeu: Estes são os 4 espíritos dos céus que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos vai para a terra do norte. Os brancos vão para trás deles, e os malhados vão para a terra do sul. E os fortes cavalos saíram e procuraram ir a andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E eles andaram pela terra. E ele me chamou e falou comigo, dizendo: Eis que aqueles que foram para a terra do norte fizeram descansar meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma dos que foram levados cativos, Eudai, e de Tobias, e de Gedaías, que voltaram da Babilônia. E naquele mesmo dia vem, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma prata e ouro, e faze coroas, e põe sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e fala com ele, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará de seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará sobre si majestade, e se sentará e dominará em seu trono, e será sacerdote em seu trono. E haverá conselho de paz entre ambos. E as coroas serão para Helen, Tobias e Gedaías, e En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E os que estão longe virão e participarão da construção do templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isto acontecerá se verdadeiramente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Zacarias capítulo 7.
Aconteceu, pois, no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando os de Betel enviaram Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas o seguinte: devemos chorar e jejuar no 5º mês, como já temos feito há tantos anos? A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes e chorastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, por acaso jejuastes verdadeiramente para mim? E quando comeis e bebeis, não foi para vós que comeis e bebeis? Não são estas palavras que o Senhor pregou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém estava habitada e tranquila, com suas cidades ao seu redor, e o sul e a campina eram habitadas? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: julgai juízo verdadeiro e praticai piedade e misericórdia cada um com seu irmão. Não oprimas a viúva nem ao órfão, nem ao estrangeiro, nem ao pobre, e ninguém planeje o mal em seu coração contra seu irmão. Porém não quiseram prestar atenção. Ao invés disso, deram as costas e taparam suas orelhas para não ouvirem. E fizeram seus corações duros como diamantes, para não ouvirem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou por seu Espírito através dos antigos profetas. Por isso veio grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Por causa disso, tal como eles não ouviram quando eu clamei, assim também quando eles clamaram, eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. E eu os espalhei como um turbilhão em todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de maneira que ninguém passava por ela nem voltava, porque tornaram a terra desejada em ruínas. Zacarias capítulo 8. Depois veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Sião, e com grande furor zelo por ela. Assim diz o Senhor: eu voltarei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: novamente idosos e idosas se sentarão nas praças de Jerusalém, e cada um terá seu bordão em sua mão, por causa da abundância de dias. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando em suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto era extraordinário demais aos olhos do restante do povo naqueles dias, seria também extraordinário demais aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim disse o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes vossas mãos, vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no meio em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não houve salário para o homem, nem salário para animal, e o que entrava e o que saía não tinha paz por causa do inimigo, porque eu mandei a todos, cada um contra seu próximo. Mas agora, com o resto deste povo, não farei como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente será próspera, a vide dará seu fruto, a terra dará seu produto, e os céus darão seu orvalho. E farei o resto deste povo herdar tudo isto. E será, ó casa de Judá e casa de Israel,
que assim como fostes maldição entre as nações, assim também eu vos salvarei, e sereis bênção. Não temas, fortaleçam-se vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu pensei vos fazer o mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim também voltei a pensar em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temas. Estas são as coisas que deves fazer. Falai verdade cada qual com seu próximo. Julgai em vossas portas verdade e juízo de paz. E ninguém planeje o mal em seu coração contra seu próximo, nem ameis o juramento falso. Porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês serão a casa de Judá para prazer e alegria, e para festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim será que os povos e moradores de muitas cidades virão, e irão os moradores de uma cidade a outra, dizendo: Vamos suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim, muitos povos e poderosas nações virão para buscar ao Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, será que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla da veste de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias, capítulo 9. Revelação da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e de Damasco, seu repouso. Porque os olhos da humanidade e de todas as tribos de Israel estão voltados ao Senhor. E também contra Mate, que faz fronteira com ela. Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como o pó da terra, e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor a desposará, e no mar ferirá sua fortaleza, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá. Gaza também, e terá grande dor, assim como Ecrom, pois aquilo em que confiavam se envergonhará. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um povo misturado habitará em Asdod, e eu acabarei com a arrogância dos filisteus, e tirarei seu sangue de sua boca e suas abominações dentre seus dentes. Porém os que restarem serão para nosso Deus, e serão como príncipes em Judá. E Ecrom será como Jebuseu. E me acamparei ao redor de minha casa contra o exército inimigo, para que não passe nem volte, para que o opressor não passe mais por eles, porque agora eu vi com meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, dá vozes de júbilo, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado sobre um asno, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E destruirei as carruagens de Efraim e os carros de Jerusalém. Os arcos de guerra também serão quebrados, e ele falará paz às nações. E seu domínio será de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Quanto a ti, pelo sangue de teu pacto, eu libertei teus prisioneiros da cova em que não havia água. Voltai-vos à fortaleza, ó prisioneiros que tendes esperança. Hoje também vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Pois encurvarei a Judá para mim como arco, porei a Efraim como flecha, e despertarei teus filhos, ó Sião, contra teus filhos, ó Grécia. E farei de ti, Sião, como espada de guerreiro. E o Senhor será visto acima deles, e sua flecha sairá como relâmpago. O Senhor Deus tocará a trombeta,
e irá como os turbilhões do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles consumirão e sujeitarão com pedras da funda. Também beberão e farão gritarias como bêbados de vinho, e se encherão como a bacia de sacrifício, ou como os cantos do altar. E o Senhor, Deus deles, os salvará naquele dia como o rebanho de seu povo, porque serão como pedras de coroa, erguidas na terra dele. Pois como será grande sua prosperidade e tamanha sua beleza? O trigo fortalecerá os rapazes, e o suco de uva as virgens. Provérbios capítulo 29. O homem age com teimosia, mesmo depois de muitas repreensões. Será tão destruído que não terá mais cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o perverso domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas gasta os bens. O rei, por meio da sua justiça, firma a terra, mas o amigo de subornos o transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede para seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo se alegra e se enche de alegria. O justo considera a causa judicial dos pobres, mas o perverso não entende esse conhecimento. Homens zombadores trazem confusão à cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que disputa no julgamento contra um tolo, mesmo se perturbado ou rindo, não terá descanso. Homens sanguinários odeiam o honesto, mas os corretos procuram seu bem. O louco mostra todo o seu ímpeto, mas o sábio mantém sob controle. O governante que dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos serão perversos. O pobre e o enganador se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres por meio da verdade, seu trono se firmará para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz deixado solto envergonha sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão sua queda. Castiga teu filho e ele te fará descansar e dará prazeres à tua alma. Não havendo visão profética, o povo fica confuso. Porém, o que guarda a lei, ele é bem-aventurado. O servo não será corrigido por meio de palavras, porque ainda que entenda, mesmo assim ele não responderá corretamente. Viste um homem precipitado em suas palavras? Mais esperança há para um tolo do que para ele. Aquele que mima o seu servo desde a infância, por fim ele quererá ser seu filho. O homem que se irrita facilmente levanta brigas, e o furioso multiplica as transgressões. A arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aquele que reparte com o ladrão odeia sua própria alma. Ele ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor ficará em segurança. Muitos buscam a face do governante, mas o julgamento de cada um vem do Senhor. Os justos odeiam ao homem perverso, e o injusto odeia os que andam no caminho correto. Hoje concluímos a leitura do dia 363 do nosso plano de leitura bíblica. A você que faz essa leitura juntamente conosco, eu peço para deixar o seu like no vídeo. E quem quiser se juntar a nós para fazer a leitura bíblica no próximo ano, aproveite para se inscrever no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado.
Por hoje eu fico por aqui. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida e que a palavra do Senhor tenha um poder transformador nela. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.